Olá, o canal Outro Livro conversa hoje com o poeta, letrista, ensaísta, filósofo, pesquisador de literatura, o gaúcho de Rio Grande, Ronald Augusto. Para quem não conhece a carreira do Ronald, tem vários livros lançados já, de poesia, de ensaios críticos. Nós vamos deixar na descrição do vídeo uma mini biografia dele. Também na descrição do vídeo você vai encontrar o link para adquirir o livro A Contragosto do Sol. Tudo bem, Ronald? Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Como é que estão vocês aí? Tudo legal. Prazer estar aqui participando desse projeto. Legal. Tudo bem. Eu Ricardo, vou fazer uma breve apresentação do livro, né? Só mostrar o livro aqui, depois a gente vai deixar mais detalhes. É um livro de 2020. No mesmo ano, o Ronald também lançou, de 2020 também esse, né? Torna a Viagem. Exato. Na verdade, antes de eu falar do A Contragosto do Solo, eu quero só dizer que a gente tem muitos livros do Ronald aqui. Nem todos a gente conseguiu ler já, né? O Cair de Costas, eu li, escrevi sobre, inclusive. O Entre uma Praia e Outra também escrevi sobre. O Empresto do Visitante, esse eu não li ainda. O A Hipásia que o Espera, também não li. No Assoalho Duro. Bem antigo. Né? A gente tem um mais antigo ainda, Ronald, que é esse Nossa aqui, essa versão. Quando me chamava Tutuca, eu botava Tutuca. E dos teus livros de ensaio, eu tenho aqui o Decupagens. Legal. Né? Então, assim, a gente é bem fã do Ronald mesmo, um poeta fundamental para a gente pensar as questões de poesia hoje. O A Contragosto do Solo, né, que foi lançado aqui pela Demônio Negro, é um livro de poesia com 7 sessões, né? Eu acho que sim. Tem um tanto de sessões aqui, bem variado, assim, um livro bem variado em termos de, digamos, eu não diria exatamente temática, né? Mas bem variado aqui nas suas entradas, né? Melhor dizendo. E é sobre esse livro que a gente vai conversar hoje. A gente gostou bastante, teve também bastante dificuldade de entrar nesse livro, tem aquela coisa da beleza do difícil, eu acho que nos confrontou o tempo todo essa ideia, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois não, Ana, pode falar. Eu queria começar perguntando, Ronald, como é que você situa o livro A Contragosto do Solo no conjunto das suas publicações? O que teria de continuidade ou diferença em relação aos seus outros livros? Eu acho que acho que com esse livro eu reforço um trabalho com uma linguagem que eu comecei a fazer há algum tempo, quando eu consegui alguma como é que eu vou dizer? Não vou dizer afirmação formal estrita com relação ao verso medido, mas quando eu me senti mais à vontade com o verso medido, nas questões métricas, e isso é mais ou menos a partir de 2004, se eu não me engano, ou antes disso, não, antes, até em 95, eu acho. Hoje, quando a gente chega aos 60 e poucos anos, a gente mistura as datas, né? Mas já faz bem uns 20, 30 anos, uns 20 anos que eu comecei a escrever mais poemas, alguns poemas com métrica, né? Mas não naquele sentido de ser um formalista estrito sensu, né? De procurar a métrica perfeita, mas lidar com os versos, com o verso medido. E eu acho que com A Contragosto do Solo tem uma sessão, né? Que eu não me lembro agora o nome, que eu digo que eu faço uma série de poemas com versos de 12 alexandrinos, com versos de 12 sílabas, né? Que até faço minemetrônomo, né? Que eu até escrevo uma introdução
falando sobre um livro do Augusto Campos, de traduções dele, que eu fiquei irritado porque era muito interessante, uma irritação virtuosa, no sentido, se é que eu posso dizer assim, uma irritação com a precisão com que ele traduzia e, ao mesmo tempo, uma liberdade com que ele traduzia, que faz parte, hoje em dia, do processo tradutório, principalmente de poesia, né? Os poetas não precisam, nunca, os tradutores poetas não têm essa preocupação de fazer traduções literais, mas processos mais inventivos, mais criativos. Achar na nossa língua equivalências formais e de sentido, né? Próximas àquelas que a gente encontra no original. Então, eu acho que na Contragosto do Solo tem essa marca inclusive porque tem uma sessão toda ela dedicada a isso, né, a esses versos medidos, esse compromisso que eu tenho de ainda trabalhar com a métrica, mas não na totalidade do meu trabalho. Tem vários poetas hoje em dia que escrevem, principalmente poemas medidos. Um deles até que eu gosto muito, que é o Germano Quaresma, né? Ele escreve sonetos completamente adversos a uma clima do soneto tradicional. Ele usa a forma do soneto, mas a linguagem com que ele trabalha o soneto é completamente contemporânea, sarcástica, fecenina, né? Um mal dizer contemporâneo assim sobre certas condições políticas e estéticas também que a gente vive. Então, eu acho interessante. Mas eu não sou o tipo de poeta que trabalha o tempo inteiro com a métrica. Mas aqui no Contragosto do Solo, isso aparece assim de forma mais nítida, né? E de outra parte tem um conjunto de poemas que eu gosto também, que eu nunca tinha feito isso de uma forma mais continuada. São certos poemas de viagem que estão lá no final, né? Na sessão. Eu comecei a fazer alguns poemas enquanto eu viajava, conhecendo outros lugares, outras regiões, outras culturas, né? Países eu não posso dizer porque eu sou, em termos de conhecer o exterior, eu sou muito limitado, né? Argentina, Chile, né? Um pedacinho do Uruguai, mas é interessante fazer essas viagens assim. Então ali tem uns poemas que são assim transeuntes, né? Circulando por outras culturas que eu gosto, né? E não é a Kodak excursionista que o Oswald criticava, né? Pensando quando a gente está olhando para o exterior, faz aquele olhar de turista, né? Não é isso, mas é olhar a diferença e tentar transfigurar poeticamente essas diferenças, essas interlocuções, esse processo transcultural que a gente vive, que é muito importante hoje em dia. Talvez seja isso a maior diferença. Pois é, essa coisa da viagem eu sinto que já aparecia um pouco entre uma praia e outra também, né? Gente, esse tipo de abordagem não Kodak aí, né? Como você exato. trouxe do Oswald. Mas uma coisa interessante é o título também, né, Ronald? Talvez você pudesse falar um pouquinho da escolha desse título, porque me parece, pelo menos, né, que ali está instaurado aqui uma espécie de poética da negação, da afronta também. Até lembrei de alguns títulos, como Despoesia, do Augusto de Campos, Sinal de Menos, do Carlos Ávila, Remorso do Cosmos, de Ter Vindo ao Sol, do Regis, né, que até já escreveu sobre a sua poesia, ou mesmo aquele Pesado Demais para a Ventania, do Ricardo Aleixo. Dá para dizer que essa poética do não, essa poética da resistência, também já está presente em outros títulos seus, né, como Cair de Costas, No Assoalho Duro, ou até no livro recente que você lançou aí, o Crítica Parcial. Você puder falar um pouquinho sobre esse título? O que é esse solo exatamente? É o chão social? O que você pensou aqui? Antes de falar diretamente sobre essa questão, tem um poema muito bacana que o João Cabral de Melo Neto escreve na abertura de Agrestes, né, que ele dedica ao Augusto Campos. E ele explica, né, ele tenta explicar porque aparentemente é um contrassenso, é algo contraditório. Ele, né, um poeta aparentemente do verso medido, né, aparentemente um poeta assim muito mais vinculado à geração de 45, que é uma mentira. Isso para mim é mais por questão geracional, porque esteticamente ele não tem nada a ver com a geração de 45. Se a gente pensar mais profundamente, o João Cabral de Melo Neto. E ele fala, a certa altura desse poema, ele diz assim: como é que alguém vai, como é que eu, né, a minha poesia, estou simplificando aqui,
qual a poesia que eu faço de distinta liga de aço, parece que é assim que ele diz, dedica esse livro ao Augusto de Campos. Aí ele fala, né, faz uma série de justificativas que são de caráter poético, né, inventivo, mas ele diz: eu sou o leitor contra. Isso eu achei muito legal, porque apesar de semelhanças, ele tem oposições, né, contrastes com a poesia do Augusto de Campos. Mas essa imagem eu achei muito bonita e eu tomei para mim um pouco isso de ser o leitor contra, de fazer a crítica necessária num processo que é social também, que é um processo de prestígio social no âmbito da literatura, do sistema literário, que é preciso fazer a leitura contra, não só a leitura do festejamento, a leitura do like, da curtição. Então, isso eu tomei para mim em todos os campos, na poesia, na forma como eu faço as minhas oficinas de poesia também, na minha crítica literária, né? Sempre, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, que é preciso, no processo de diálogo, de interlocução, de debate, abrir espaço para o dissenso. Uma das noções que mais me interessa hoje em dia é a noção de dissenso, não de consenso. Consenso é sempre um problema, eu acho. E às vezes isso até acarreta... Eu recebo muitas críticas, inclusive dentro de um campo onde eu me sinto à vontade, que é o campo mais à esquerda. Mas quando a gente faz um processo dentro desse campo de dissenso, de levantar algumas questões, a gente é xingado de bolsonarista, por exemplo, nos momentos mais radicais e simplistas dessa discussão, né? Então, isso me interessa muito. Então, tu lembrou bem, já está ali essa noção, essa disposição para essa leitura contra, na perspectiva do dissenso, de levantar objeções sempre que forem necessárias ser levantadas do ponto de vista racional e do discurso, né, dialógico. Aparece ali o cara de costas, cair para trás, né, cair de costas e não de ventas, como diz o Machado de Assis, quando a gente pisa na casca de banana, que outro tempo cair de costas. No livro de ensaios, que é O Leitor Desobediente, a gente tem que fazer uma leitura desobediente das coisas também, que eu acho que é assim que me interessa, ler a literatura contemporânea, ler essa literatura que aparentemente ela é universal, mas é uma literatura branca brasileira, né? Por todos os aspectos que a gente vai analisar, o sistema todo é isso, livreiros, editores, sistema literário, ele é, né, majoritariamente tocado no sentido assim quase que empresarial ou empreendedor por pessoas brancas. Agora que começa a ver selos e editoras negras, né, que estão correndo risco porque as grandes editoras também estão pegando vários autores e investindo nisso que a gente chama de, abre aspas, literatura, essas literatura antirracista, esse movimento antirracista, fecha aspas. Então, a Companhia das Letras, por exemplo, é uma delas, que quer fazer encampar isso de uma forma poderosa, que, no entanto, corre o risco de afetar esses selos menores, né? Menores, quando eu digo economicamente, né? De autores, de editores e editoras negras. Então, isso me interessa, né? E o livro, A Contragosto do Solo, essa metáfora, o solo representa todo o contexto social, de prestigiamento também literário, o ambiente da literatura. Eu tento fazer uma poesia a contragosto de todo esse estado de coisas, que favorece a gente a festejar todos os poetas indistintamente, né? como se fosse impossível no nosso campo ter um poeta ruim, ou a gente afirmar que fulano de tal é ruim, digamos assim. Não no sentido de afirmar essas coisas como se fosse uma lacração, mas para debater, porque todos, né, indistintamente, são grandes poetas, né? A gente tem uma coisa... Hoje em dia parece que é assim, né? Hoje em dia, como se abdicou de um certo exercício crítico, mais continuado, né? E é claro que existe essa crítica em alguns sites, em algumas revistas literárias, é bacana, né? Mas eu acho que a impressão que eu tenho é que um tempo atrás isso era mais cotidiano, assim. Claro que sempre correndo o risco de quem fazia essas críticas pretender fazer uma crítica totalizante, né? Presunçosa. Por isso que o meu livro esse último de ensaio, se chama Crítica Parcial. É assim que eu vejo, a crítica ela é parcial, ela faz processo de atualizações. Ela não fica presa a um modelo, né? Um modelo eterno, assim, né? Um modelo que não vai sofrer fissuras, não vai sofrer... Quem quer fazer uma crítica assim, acho que tá fadado a cair em erro, né? A crítica é parcial, a crítica é câmera na mão, né?
O cinema mostrou isso assim também. O cinema hoje em dia tem esse processo de uma câmera na mão, um cinema mais perturbado, mais movediço, mais precário. E acho que a crítica hoje em dia tem que ser assim, processos contínuos de atualização. Isso não quer dizer apostar no vale tudo, né? Ah, tudo vale, tudo é bom. Não, não é isso. Mas fazer processos de atualizando os nossos paradigmas, os nossos modelos de sensibilidade. Eu acho isso interessante. Então, é nessa linha. E ali, nesse Leitor Contra, a gente vê, o primeiro poema mesmo é contra uma série de noções meio estereotipadas, né? Você poderia ler aí para a gente, de repente? É quase como um prólogo, né? Viram evangélicos para financiar publicação de livros. Traficam cocaína para financiar publicação de livros. Se dizem judeus para financiar publicação de livros. Se reconhecem afrodescendentes para financiar publicação de livros. São amigos de poetas para financiar publicação de livros. Imitam a si mesmos para financiar publicação de livros. Ficam de bico calado para financiar publicação de livros. Usam chapéu Panamá para financiar publicação de livros. Sobem o morro para financiar publicação de livros. Não se pejam de ser pactários para financiar publicação de livros. Xingam os corruptos da Petrobras para financiar publicação de livros. Servem de capacho na porta da República do Poder para financiar publicação de livros. Se elevam em relação aos demais homens para financiar publicação de livros. Essa locução para financiar publicação de livros, eu vi, era uma coisa assim que eu achei ridícula, que era poeta, era mais ou menos isso. Poetas fazem poetas preparam um catálogo de nudes parecido, né, para financiar a publicação de livros. Parecido ter até um filme, né? As mulheres, as meninas, o calendário. Era mais ou menos isso. Os poetas vão fazer um calendário erótico para financiar a publicação de livros. Nossa, para financiar a publicação de livros, a gente é capaz de fazer o que quer que seja. Essa era a sinopse, né, que orientou a construção desse poema. É isso. E ali, claro, nesse poema, eu acabo lançando certa dúvida, certo processo de dissenso, inclusive com um campo que me interessa, quando eu falo se dizem afrodescendentes para publicar, né? Mesmo isso já, né, pode provocar uma cisânia entre aquelas pessoas que falam sobre a literatura negra, como eu falo. Mas, para mim, né, tudo tem que ser feito, eu acho, com cuidado, com esse processo de crítica constante. Ótimo. Eu queria te perguntar, Ronald, a respeito do conjunto do livro, né? Porque a gente se depara, apesar do índice estar no final, né? A gente se depara desde o começo com essas sessões. E, enfim, eu sou uma leitora, né? Nada mais do que uma leitora. E o que eu vi no seu livro é um poeta que assume muitos tons, né? Eu acho que tem esse início bem assertivo, bem porrada, eu até diria, né? Mas outras vezes tem um tom muito mais suave, sublime até quando você fala dos lugares, porque aparece, né, a cidade, essa presença do caminhão, por exemplo, né? Então você fala ali da estrada e aparece a rua, aparece a região e aparece esse cotidiano também que está de certa forma camuflado pela carapaça da linguagem, eu sei, né? A linguagem camufla bem, mas depois quando a gente percebe tem ali um cotidiano assim, bem singelo, né? E também tem essa discussão sobre o fazer poético em números, você faz crítica de outros poetas, você mostra, você faz ali né, tem um tom de manifesto, você mostra ali um trabalho com a forma. Então, existe esse tom enfático, existe uma repetição de palavras de ordem, tem esse poema protesto, que vão se dissolvendo à medida que essas outras imagens e essas outras questões vão se acumulando, né? Então, tem a questão racial, a questão social, a cultura negra, essas imagens borradas do cotidiano. Então, conversando, né, aqui com o Ricardo um pouquinho antes, chegou essa noção, né, de que o poema no livro é uma experiência poética e também uma experiência de cultura, né? Uma coisa que eu descobri que eu não sou, eu até pretendo um dia fazer um livro que tenha uma unidade, né? Que até hoje eu não fiz isso, assim, que tenha uma unidade
sei lá, eu sempre cito como poetas que fazem esse tipo de processo o João Cabral de Melo Neto, por exemplo, né? Até um livro que eu li, que para mim tem uma série de problemas, até escrevo sobre ele no livro Leitor Desobediente, eu acho, não me lembro agora, que é o livro Sermão daquele artista plástico Nuno Ramos, né? Mas ele pretende ali naquele poema fazer um poema longo, ou, por exemplo, o Poema Sujo, do Ferreira Goulart, e tem outros, né? Mas de memória que me vem agora. Então, sempre eu alento essa esperança de um dia escrever um poema longo. Assim. A minha tendência assim, é de fazer conjuntos de poemas e reunir eles em livros. Por isso que todos os meus livros têm seções. Né? Mas eu não tenho, para usar uma expressão meio clichê, eu não tenho fôlego épico, né? E eu gostaria de um dia fazer essa experiência, então, mas não consigo. Até hoje eu não consegui. Talvez eu vou fazer, vou experimentar um dia. Eu tento fazer. Não sei se vou ser bem-sucedido, porque eu acho importante isso, né? Eu até não sei se vocês pensam de forma diferente, não sei o que o Ricardo acha, mas a tendência para mim é que a tradição poética brasileira é o contrário de Poema Sujo, é o contrário dos poemas, dos livros poemas do João Cabral. Né? A nossa tradição é mais de pequenos poemas, né? Fragmentos, pedaços de poemas. E a gente vai ver isso no Manuel Bandeira, assim. Mesmo o Drummond, que tem grandes poemas longos, ele não tem um livro, né? Um livro-poema, um poema-livro, não sei como a gente poderia definir. São sempre um conjunto de bons poemas. Né? Não que eu consiga fazer um conjunto de bons poemas, mas eu acabo fazendo pequenas sessões, sequências de poemas, aí, como ali os 6 Noites, né? Que tu falou que tem essa cotidiano borrado, gostei dessa imagem, que tem, mas é uma sessão. Aquele livro ali poderia ser um livro inteiro, podia fazer, sei lá, em vez de 6 noites, 50 noites, seria, né? Mas eu não consigo, tem uma hora que o meu fôlego se esgota. E a minha tendência é fazer pequenos trechos, fragmentos. E é justamente nessas pequenas sequências que eu experimento provisoriamente, precariamente durante um tempo, que ao mesmo tempo ali eu também exercito linguagens, climas de linguagem diferentes, né? Perspectivas de linguagem, e por isso que vai atmosferas, né? E é bem isso que, como tu falou, o leitor vai encontrar poemas bastante contundentes, poemas muito, às vezes, bem líricos, né? Que evocam uma sutileza maior, porque para mim tudo isso interessa. Tudo isso interessa. Eu não sou o poeta que, eu só faço poesia negra participante. Muito embora hoje em dia as pessoas teimem, insistam em me dizer o Rona é um ativista, eu não sou um ativista. Ou, o Rona é um formalista, o Rona é um cara da poesia concreta. Não, tu vai encontrar um monte de coisas na minha produção, né? E eu gosto dessa diversidade. Para mim, essa diversidade que é legal, de linguagem, de repertório, de processos compositivos que me permitem fazer coisas diferentes, perspectivas diferentes de acordo com o que eu quero, o meu interesse naquele momento. Eu acho muito interessante isso. E nas minhas oficinas eu bato muito isso com os meus alunos. Eu noto que o que mais as pessoas procuram é a originalidade. Né? Eu quero ter uma linguagem própria. Né? Aquilo, é o oposto do que faz o Ricardo, que eu tenho escrevido, que é o poema baseado, né? Poemas baseados. Né? Que ali ele não está preocupado com o próprio, né? Ele está preocupado com o alheio. Como é que eu transformo o alheio? Como é que eu me aproprio do alheio? E as pessoas hoje em dia têm uma tendência a querer ter uma voz já própria inicial. E eu digo que isso é um problema, porque para mim isso o estilo vira em cacuete, vira em repetição, em autoimitação. E eu detesto muito isso. Eu não estou negando que as pessoas vão encontrar uma certa dicção, porque todo mundo tem um ritmo próprio, né? Mesmo na nossa vida empírica, fisicamente, corporalmente, a gente tem um jeito particular, um ritmo singular na maneira de falar, né? A minha maneira de falar é um pouco atropelada, às vezes eu seguro, né? Então, é claro que eu não estou negando que vai encontrar alguns elementos que vão, né, sustentar essa diversidade que eu gosto de experimentar, mas eu evito a todo custo cair numa marca de estilo que pode me levar a esse cacuete, essa repetição. Por isso que eu gosto de falar de um monte de coisa. Né? Então, parece que essas pequenas sessões podem ser pequenos livros independentes.
E isso agora que tu falou me lembrou uma coisa. Eu nutri durante um bom tempo uma tese de que bons livros de poema têm 20 e poucos, são conjuntos de 20 e poucos poemas. Durante muito tempo eu acreditei nisso. Por isso que ele tem, no Assoalho Duro tem isso. No Assoalho Duro eu acho que não, nem sei se tem 20 poemas ali, né? Porque eu cansei de ler livros assim muito bons, mas muito bons mesmo, assim, com pouquíssimos poemas. Até hoje, embora agora com o Torna Viagem, por exemplo, é um livro que tem, não sei, cento e tantas páginas, né? Mas eu sempre me espantei com livros de poema assim com 100, 200 páginas. Eu falei, nossa, como é que as pessoas conseguem fazer isso? Porque a poesia é uma linguagem muito densa, né? E eu não consigo ler um livro de poemas de cabo a rabo, de 100, 20, 100 e tantas páginas, né? Então tem que parar, porque exige, né, uma respiração diferente. Talvez por isso, porque eu durante muito tempo defendi essa tese de que bons bons livros de poemas não tem mais do que 30 poemas, não reúnem mais do que 30 poemas. Eu acho que por isso que eu acabo fazendo pequenos ciclos assim de poemas. Pois é, eu lembrei aqui do livro do Regis, né? 33 poemas também. Exato, né? Isso. E fiquei pensando no meu Barato também, que foi um livro lá de 2011, que é um livro meio gigante também, tem mais de 100 páginas, mas também porque foi um livro depois de 16 anos sem publicar, né? Exato. Aí ficou Exato. esse livro cheio de sessões também. Isso. Essa descontinuidade, assim, eu reparo, por exemplo, acho que ela fica bem evidente no Entre uma Praia e Outra, né, Ronald? Porque você tem ali dois momentos, uma praia e a outra, né, que são momentos de mais, assim, continuidade, a gente poderia dizer, mas no meio tem uma enorme miscelânea ali Exato. né, você atirando para vários lados. Esse lado assim inconcluso da sua poesia, o Cândido Rolim fala, né, de ser um work in progress. Acho que quando ele comenta lá comenta não, ele faz um mega ensaio ali no Cair O de Caio de Costas, Costas. né? Aliás, Exato. mandar um abraço para o Cândido Rolim, o vídeo dele também já está Legal. né, disponível aqui no nosso canal. E lembrar desse livrinho aqui também que a gente publicou Nossa, juntos, né? feito a quantas mãos? 6 Né? mãos. Exatamente. Muito legal. Mais o Daniel, né? Isso, 8 isso. mãos, né? Basicamente, poderia dizer. Exato. Então, assim, eu penso que os seus livros têm essa estrutura, né? Dessas sessões, dessas partes, né? De recusar também, Uhum. digamos, você falou em consenso, dá para a gente pensar em recusar a ideia de comunidade e de totalidade, Exato. sem fissuras ali, né? E eu pensaria que nos seus próprios poemas tem isso, né? Eles parece que recusam a ideia de chave de ouro, de Uhum. entregar no último verso lá um sentido para o leitor, né? Isso Isso. teria a ver, assim, e aí a pergunta, isso teria a ver com a ideia de poema enquanto invenção? Talvez você pudesse falar um pouco dessa questão dos poemas em si, como que você termina um poema, né? E pensar em relação a essas poéticas da experimentação, da invenção, se teria uma Uhum. relação com isso. Tem relação com essa ideia das práticas da invenção, da ruptura, da transgressão. Isso sempre me interessou e me interessa muito ainda. Inclusive, agora que eu estou fazendo a dissertação de mestrado, eu vou falar sobre dois poetas negros, né, cuja linguagem, cuja poética deles pode, em alguns momentos, entrar em contradição com o próprio conceito de literatura negra, em relação ao qual eles têm pontos de contato, mas tem vários momentos onde eles põem em xeque, assim, não intencionalmente, mas pelo próprio processo de compositivo deles, pela própria poética deles, acaba colocando em xeque o próprio conceito. Os poetas são Marcelo Ariel, que para mim é um baita do poeta, e a Eliane Marques, uma poeta daqui. Então, eu sempre me interessei muito por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse não pode virar um commodity, né? A poesia da invenção. Como se a invenção fosse algo que a gente pudesse conquistar a qualquer momento. E o processo inventivo é lento, é demorado, né? Às vezes, sei lá, em um século tem um poeta ou dois de fato que são inventivos, né? Que criar, como aí eu sou meio paudiano, né? Que criaram um processo que depois os outros podem
prosseguir, podem aperfeiçoar, inclusive, né? Porque o inventor não significa que ele seja perfeito, ele só, como diz o Paulo, ele cria um processo, inventa um processo, inédito até então, aparentemente, e aí alguém depois prossegue, né? Eu acho isso muito importante, né? Então, eu tento fazer algo assim, mas é óbvio que eu não vou, a cada poema eu não faço um poema extremamente inventivo. Ele vai ter algumas doses de fuga da redundância, vai ter algumas doses de perturbação do sentido, né? Mas um poema inventivo mesmo assim é raro, mas eu vou tentando fazer, porque assim meu processo de fazer poema é nessa direção. Eu quero fazer algo que eu não fiz ainda, até certo ponto, né? Então, de fato, ele precisa ser, para mim, ele não precisa ser concluso, né, fechado nele mesmo, ele não precisa, não é fechado nele mesmo, ele não precisa levar o leitor a um processo onde o leitor se sinta, se veja ali espelhado, né? Eu gosto dessa ideia que uma vez eu li, até um teórico português, que ele diz que um poema provoca no leitor uma sensação de que ele está lendo uma língua estrangeira, embora ele esteja lendo o poema feito na sua língua materna, né? Um bom poema, do ponto de vista desse teórico, ele parece que ele está sendo escrito numa outra língua. Por exemplo, leia um poema, por exemplo, do Cândido, que para mim é um poeta desse que eu admiro muito, o próprio Marcelo Ariel. Certo? Tem momentos que eu começo a ler, no primeiro envolvimento com a leitura com esses poetas, que eu não entendo nada, sinceramente. E isso que me interessa no primeiro processo, né? Depois eu sigo lendo, não é que eu vá entender mesmo, mas depois eu entro naquele clima que é meio jazzístico, né? Para mim, poesia, ela, sem cair num simplismo, numa informalidade ou numa irracionalidade, né? A poesia, para mim, tem muita relação com essas coisas, como jazz, como, né? Que ela provocam certas emoções, sentimentos na gente, a gente frui esteticamente ela, mas de um modo que não é tão a clareza, a objetividade, né? O termo daquilo, o fecho daquilo não fique tão definido, né? Eu gosto de viver com essa imprecisão, né? Eu nunca me incomodei, sinceramente, nunca me incomodei com as imprecisões da arte, nunca. Eu acho que isso é um caráter essencial delas. Se é que eu posso usar aqui essa noção de essencialidade, né? É muito mais do que a noção de explicação, de resolução, que isso a gente vai encontrar nas nossas teses de doutorado, nas nossas dissertações, num artigo, né? Ou às vezes na prosa, mesmo um romance mais inventivo, ele vai ter que chegar, vai ter um desfecho, e a gente acompanha com uma certa coerência o desenrolar de tudo que acontece numa narrativa, né? Pelo menos, talvez, às vezes eu simplifico também a prosa um pouco, mas eu acho que na poesia há imprecisão, não a imprecisão no sentido da imperícia, não, uma imprecisão determinada, uma ambiguidade buscada, conquistada, né? Isso é virtuoso para mim, é muito interessante para mim isso, né? Então, é assim que os meus processos são esses, né? De criação buscar isso. Mas eu, ao mesmo tempo, eu sou crítico com essa coisa de buscar invenção como se a invenção fosse algo que a gente esbarrasse a qualquer momento. Tem um livro que é foi a Poesia de Invenção. Quem organizou foi o Cláudio Daniel e o como é o outro cara que eu esqueci o nome dele. Bom, é o mas Barbosa, né? Joaquim Barbosa não, o Barbosa. Frederico, né? Frederico Barbosa. Quando eu li aquilo, como é que eles reuniram tanto poeta inventivo assim, em tão pouco tempo? Para mim é isso. O conceito de invenção ficou barateado, assim, ele ficou uma commodity, assim, invenção, pronto. Isso vale falar, usar esse conceito já angaria uma série de pontos em favor daqueles poetas e de quem levanta essa bandeira e organiza uma edição desse tipo. E, em parte, isso foi pasteurizado e virou um certo clichê, justamente também por conta da poesia concreta, aquela coisa toda, né? O autocentramento assim, desses poetas, que são muito bons, mas parece que tudo que eles fizeram é genial, assim.
E agora mesmo, sinceramente, eu vejo, tem coisas que o Augusto de Campos faz que eu acho ridículas, né? Certos joguinhos de palavra que ele faz, mas eu não sei qual é que ele está querendo fazer agora, né? Então, eu acho que a invenção a gente tem que ir com calma, com cuidado, assim. Não sei se também se eu estou colocando num patamar muito grande a questão da invenção, mas tudo bem. Mas eu não nego que há poetas que fazem coisas inventivas, porque processos assim que hoje em dia talvez eu goste de chamar mais de são mais transgressivos, arriscados, né? Eu gosto talvez disso, do risco. Não é porque eu estou na tua presença, né? Mas eu gosto, isso eu achei poemas baseados arriscado pra caramba, né? E essas coisas que me interessam, eu acho a poética do Marcelo Ariel às vezes arriscada demais, né? Para mim ele chega perto de um poeta que eu não curto mesmo, que para mim nem sei se é poeta, que é o Luiz Erguilha, e que eu acho assim umas coisas que extrapolam, né, a minha paciência para com a, 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 a vertigem, né? Eu acho a vertigem muito legal na poesia, mas tem coisas que eu sinceramente, mas eu gosto, para mim, por exemplo, Marcelo Ariel chega num ponto que ele controla bem isso. Enfim, acho que eu falei, se quiser editar depois. Não, o Serguilho, ele é infindável, né? É Ele não infindável, é infindável. infindável. Ele, ele escreveu sobre o meu livro novo agora, o Uhum. Teratoma. Uhum. Ele escreveu um ensaio sobre, tá para sair aí. Legal. Não, mas ele vai ver vai ouvir com bons ouvidos essa É, crítica, que ele é um cara aberto também. Com é, certeza. aparentemente assim. Quer falar, Ana? Eu anotei várias coisas aqui, enquanto vocês estavam conversando, e eu queria voltar justamente pro livro, né, porque me pareceu que é um livro de poucas pessoas, né, além do próprio poeta. E que frequentemente eu acho que nem é um poeta propriamente, porque também não existe muita presença do eu ali, é só uma linguagem capturando esses momentos do cotidiano, ou seja, uma subjetividade que se faz ali bastante diluída, eu acho, né? Então tem a ausência, a gente parece enxergar, né? Uma ausência de um tu, uma ausência de você, a ausência do interlocutor. Isso aparece até um pouco na seção das críticas a outros autores, né? Então, parece um livro meio solitário, né? Então, ao longo da leitura, eu fui anotando que esse livro era um livro de muitos lugares, que você, e agora há pouco chamou até de poemas de viagem, né? São imagens dessa cidade e tal, e há uma certa solidão, né? Foi isso mesmo? Foi um livro pensado para dar tanta ênfase assim para o espaço? Eu acho que foi, se isso aconteceu, eu acho que é uma coincidência. Eu não tive ah, essa intenção, né? Eu acho que como eles representam um momento assim, e nesse momento eu estava fiz essas viagens, ele acabou, né? Como é isso que eu digo, a biografia nos meus poemas, como tu falou, não é explícita, ela não vem, ela não está na boca da cena, né? Mas ela é implícita e ela é transfigurada. Então, alguma coisa da experiência é, 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 de trânsito mesmo geográfico e cultural estava ali também embutida, transfigurada no meu olhar nesse trânsito, né? No olhar subjetivo, um olhar poético nesse trânsito e nessas transações. Então, é nesse sentido que eu acho que talvez apareça essa noção de solidão, mas que eu acho interessante ter lembrado isso, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é, acho que eu li num poeta do barroco espanhol, que eu li muito a poesia barroca espanhola do século de ouro, assim, principalmente os dramas, né, barrocos dos poetas espanhóis. E tem numa passagem desses poemas dramáticos, tem uma passagem que diz assim: é, 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 um homem só não é temido nem estimado.
que eu acho máximo isso. Coloca essa solidão dessa pessoa que não é nem temida, nem estimada, num lugar assim, né? Ele não fede nem cheira, no certo sentido. Ele é um nada, ou ele até provoca uma certa suspeição, né? Porque é justamente isso. Quando a gente está ombreando com outros, aí é uma coisa. Mas se eu estou sozinho, eu não sou temido nem estimado, né? Provoca no fim é mais suspeito. É aquela figura dos filmes, nos clássicos de faroeste, do cinema de faroeste, do cara, do solitário que chega, né, numa cidade, ele produz uma série de suspeitas, né? No início ele não é estimado, no início as pessoas até têm um certo, né, tendência a desconfiar no sentido negativo e até de ser violento contra ele. Mas essa ideia de não ser temido nem estimado eu acho interessante. Eu gosto dessa ideia. É parecido com aquela antes só do que mal acompanhado, né? Eu gosto dessa. Isso talvez seja um dos lemas da minha poética também. Eu prefiro andar só do que andar mal acompanhado, me cercar ou me sentir acolhido dentro de uma certa endogamia. E, na verdade, talvez isso até seja algo assim que talvez a terapia, se eu fizesse uma terapia, explicasse. A minha tendência é sempre, não vou dizer sabotar, porque é muito forte, mas a minha tendência é sempre de criar um certo clima, uma certa indisposição com os ambientes onde eu teria que ter uma... Né, aqui encontro os meus iguais. Sempre quando eu vejo que eu posso cair nessa coisa de encontrei os meus iguais, agora sim, eu acabo criando alguma confusão, né? Acabo dizendo alguma coisa que provoca as pessoas não vão me querer ali, né? É a abertura de um filme do Woody Allen, que eu acho que é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, né? Que ele abre com uma anedota, aquela dizendo: eu jamais entraria num clube que me aceitasse como um de seus membros. É um pouco isso, às vezes, assim, eu acho que eu não gosto muito dessa... Eu, não, o Ricardo sabe, eu também, a gente já se conhece, eu adoro a convivência com os meus amigos, adoro, né? Isso, eu não sou antissocial, mas eu não gosto muito dessas coisas dos clubinhos, das panelinhas, porque somos todos da mesma turma, então vamos. Isso eu acho o fim da picada. Para mim, só isso tende a dar merda, né? Dessa coisa da autoproteção, de proteger os iguais, isso eu detesto. Mas eu adoro ter o convívio, né, com as pessoas e dialogar, isso eu acho muito legal, mas eu não gosto desse clima. Talvez isso seja, reflito um pouco na minha poesia, uma certa solidão, assim, mas é uma solidão que me agrada, né? Não é uma solidão de sofrimento, de tristeza. Prefiro estar sozinho mesmo nessa jogada. Não quero que as pessoas concordem comigo, né? Também não gosto, não faço nenhuma questão que o leitor, que não faço provocar problemas assim na fruição do leitor, mas eu não ajudo nem dificulto a vida do leitor. Eu simplesmente faço meus poemas. O leitor tem que se haver com eles, porque para mim foi sempre assim, né? Pego um livro de poemas, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que me haver, não tenho que me socorrer. Cândido, Eliane, me ajuda aqui, me explica os seus poemas. Não, eu tenho que me virar. Ainda mais quando são poemas assim, né? Mais complexos. A beleza do difícil, como o Ricardo lembrou. E a solidão a contragosto do solo, né? Solidão contra o solo, né? Exato. Isso. O a contragosto do solo é a contragosto de tudo isso que, de certa forma, eu estou dentro, mas não quero estar, digamos assim, conivente com as coisas. Sei lá. Ótimo. Eu vou ler o segundo poema do livro, porque esses 3 poemas que abrem o livro, eles induzem um pouco ao erro do que vem na sequência, assim, no meu entender, né? Porque são poemas que você conquista todos os públicos, eu diria, né? A maioria dos públicos com eles, e os poemas que vêm na sequência cobram um pouco mais dos leitores, né? Sim. Então, eu vou ler esse segundo e depois eu te faço uma questão, a gente já está se encaminhando aqui mais para o fim. Tá. Você quer ler? Ou eu posso ler? Eu gostaria que... Eu gosto de ouvir as pessoas lendo. Então tá, não conheço... Vou tirar o óculos aqui, fica mais fácil. Não conheço nenhum branco velho, nenhuma branca velha, nenhum branco fujão, nenhum genocídio de jovens brancos, nenhuma branca maluca, nenhum branco encardido, nenhuma beleza branca, nenhum branquinho da beija-flor,
nenhuma situação branca, nenhuma branca de aba, nenhum branco de ganho, nenhuma peste branca, nenhum branco de alma preta, nenhum branquinho do pastoreio, nenhum branco Belchior, nenhuma branca do cabelo escorrido, nenhum branco como o dia, nenhuma branca lu, nenhum branco dito cascavel, nenhum branco drama, nenhum futuro branco. Porque tem uma outra seção do seu livro chamado Nem Raro Nem Claro, né? E eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora sobre essa questão de poesia e comunicação. Uhum. Tem alguns textos críticos aos seus livros, orelhas, prefácios, pós-fácios, né? Pós-fácios, acho que prefácio não, né? Tem também. Por exemplo, o Guto Leite escreveu: o poema não embala o leitor, lá no Entre uma Praia e Outra. O poema não embala o leitor, o poema não serve ao leitor. O poema é um outro. O leitor precisa sair de si para desvendar os termos, a disposição dos versos no espaço da folha, as construções intrincadas decorrentes de uma apreensão complexa das coisas, o mundo do outro que se abre, e será tão recompensado como nós, ao conhecermos verdadeiramente o que não nos é familiar. Aí tem o Cândido Rolim que escreveu: alguém dirá, comiserado, e o leitor? E a consideração com o pobre leitor? E a comunicação? Admitamos, portanto, que há o risco de o dileto leitor não entrar no texto, não captar a mensagem, né? Ora, aí termina o Cândido, né? Mas não reside aí o problema milenar de toda a poesia e, afinal, de todo dizer? Se a questão é esta, maior desrespeito com a assistência está em lhe oferecer um texto edulcorado, onde, em nome de falaciosas inerências e votos de pundonor, permaneça indiferente, ou pior, sorria no final, agradecida ao bom poeta, a assistência, né, por este não ter sugerido nada além do que ela aprendera a apreciar. Estou fechando já. Daí tem o Cláudio Cruz que fala: em determinados momentos, um certo excesso de cerebralismo poderia ter sido evitado. No A Paz é que o espera. Tem o Ronaldo Machado, que fala: agudo em sua racionalidade e áspero em seu ethos comunicativo. E o Bom Vicino, que fala: desafio a poesia usualmente feita em prosa de comunicação, entre aspas, dentro da lógica da indústria do entretenimento. Você podia comentar um pouco essa questão do nem raro, nem claro, essa questão do leitor. Você acabou de falar já, você falou um pouco disso, né? Sim, sim. E até como é que você se situa entre a poesia pura e a militante, porque também ambas demandam um consenso ou uma comunidade, né? Que é algo que você também já disse que não é afim, né? Eu gosto bastante esse título, Nem Raro Nem Claro, é em função do poema, de uma leitura que tem uma gravação do Manuel Bandeira lendo um poema dele. E ele fala, uma hora ele fala raro, claro, e aqui eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele fala, e aí eu pensei nisso, de que, em parte, minha poesia é um pouco isso, ela não é nem rara, nem clara, né? No sentido que ela é um primor, assim, aquela coisa, né, exuberante, mas ao mesmo tempo ela não é clara. E aí o clara tem um duplo sentido. Ela tem uma obscuridade de linguagem e ela é feita por uma pessoa preta, ela não é uma poesia de gente branca. E para mim tem uma poesia assim, de gente branca um pouco, né? Por exemplo, o Carlito Azevedo para mim é poesia de gente branca, né? E outros assim. Mas tem uma coisa que eu acho que, além daquilo que eu falei lá no início, que talvez nesse livro, A Contragosto do Solo, as questões da poesia metrificada, eu reforcei um interesse, uma coisa que eu gosto de trabalhar na minha poesia, sem cair numa rotina de fazer poema metrificado. Tem outra coisa que, tanto no A Contragosto do Solo, e esse poema que tu leu é exemplo disso, ou o mesmo que abre, ou até o terceiro, que fala sobre patriotismo, tem esses poemas, junto com vários poemas que estão no Torna Viagem, tem uma sequência de poemas onde eu jogo para o espaço essa coisa de fazer um poema
sempre um metapoema, de fazer o poema, de ter esse apetite desenfreado pela forma, no sentido mais simplista, né? Aqui eu quis fazer poemas de cunho político mesmo, frontalmente, assim. Eu senti a necessidade, e até na abertura do Tô na Viagem eu explico por quê, em função, né, a partir do que a gente viu lá no impeachment da Dilma e tudo que a gente está experimentando de lá até hoje, né, que espero que termine agora no dia 30, né, de outubro, é isso? É a eleição, né? Enfim, Dia 30, exatamente. então eu comecei, não, eu quero fazer poemas políticos. Quero dizer, mas não no sentido assim, você claro e explícito para as pessoas, não está pensando no leitor, eu queria dizer as coisas de um jeito, né, que inclusive corresse o risco de se tornarem os textos anacrônicos daqui a 5, 6, 7 anos, né, ou mais. Porque a gente, às vezes, muitos dos poemas que eu escrevo, na maioria deles eu não fico, né, a sensação que eu tenho é que eles vão ser poemas que vão ser lidos durante muito tempo, sei lá. Isso é vago, mas tudo bem. Mas ali eu tenho certeza que tem poemas que eu escrevi que eles vão envelhecer. Eu falo, inclusive, dos juízes aqui do TRF4, eu falo da Rosa Weber. Então, são coisas que daqui a alguns anos alguém vai ter que, quem não está muito acompanhando a história, vai ter que pesquisar o que é isso aqui. Como a gente vê em poemas, não estou me comparando, mas a gente vê a Divina Comédia assim, está cheia de referências que já foram para o Beleléu. Né? Tem uma parte da Divina Comédia que é, né, museu. Então, eu quis fazer isso, e talvez por isso, aí entrou uma outra tensão que hoje em dia eu gosto, que nunca teve, na verdade, afastado meus poemas, mas eu acho que agora essa tensão ficou mais forte, mais nítida, que é esse contraste com um olhar para o mundo, né? Para o mundo, para a linguagem do mundo, né? E o outro mundo, e o outro tópico é o mundo da linguagem. Eu já falo, já escrevo sobre isso, né? Que não é uma invenção minha, são noções, ou uma espécie de conceito do Décio Piantari. Tem o mundo da linguagem, né? Que é o mundo da poesia, né? Da tradição poética, e tem a linguagem do mundo, que é o mundo social, o mundo político, né? O mundo das interações sociais e econômicas, que a gente está mergulhado nisso. Então, nesses poemas, eu acho que isso agora está mais nítido, e eu estou gostando de lidar com isso. Estou gostando mesmo de lidar com isso. Que é uma espécie também de transgressão numa linha que eu vinha fazendo com meus poemas. Eu estou transgredindo um certo hábito das coisas que eu vinha fazendo. Isso me interessa fazer. Arriscar. De novo aquele processo, vou arriscar. Vou arriscar a pisar nessa fronteira, nesse terreno, né? De fazer um poema que as pessoas talvez, né, daqui a um tempo, isso aqui já passou. Espero que daqui a 5 anos dizem, olha que tempo horrível nós vivíamos naquele período que o Ronald escreveu esses poemas. Né? Agora a gente não vive mais nesse período. Mas isso é uma coisa que me interessa também, né? Porque é uma faceta da poesia, a questão política, que é muito importante. Né? É muito importante. Tem grandes poemas políticos, né? Grandes poemas políticos na tradição poética universal. Eu acho importante a gente fazer. Por isso que eu fiz a página lá, o blog A Voz Pública da Poesia. Né? Precisa, acho que é necessário. Que fica como documento, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se eu respondi... Respondeu sim. Satisfatoriamente. Satisfatoriamente nunca é difícil, mas a gente tenta. Quer fazer mais alguma questão, Ana? Não, acho que é isso. Eu só queria dizer que foi um prazer lê-lo. Obrigado, Ana. Enfim, para alguém ainda, eu fiz muitas anotações aqui. Acho que à medida que a gente vai tendo essas conversas, assim, a própria leitura vai se tornando cada vez mais prazerosa. Mas foi realmente um prazer mesmo. Legal. Não, é só, não é bom lembrar também, porque eu sempre gostei muito da editora, o selo Demônio Negro do Vanderlei. E há tempos a gente conversava, né, sobre isso. E eu fiquei muito feliz quando saiu, quando foi publicado pelo Vanderlei. Gente muito finíssima. Um abraço para ele. Agradecer.
Pois é, uma das ideias aqui da gente criar esse canal é um pouco também fazer não só essa biblioteca, né, essa ideia de ter uma curadoria e tal, mas também disponibilizar o acesso a esses livros, né? Então a gente sempre deixa o link Legal. para a editora, o link direto para o livro. E eu estava olhando hoje o acervo da editora, assim, livros sensacionais também, né? Sensacionais, é. Tem muita coisa Muito legal. interessante lá, além do próprio livro do Ronald, que você pode adquirir ali pelo link que a gente vai deixar na descrição. Tem alguma produção nova em andamento, Ronald? Tem alguma coisa? Pois é, ao contrário, ou a contragosto daquela minha tese de que um livro bom tem que ter no máximo uns 30 poemas, agora vai sair 130 poemas. É uma antologia que vai sair aqui pelo Instituto Estadual do Livro, agora em novembro, na Feira do Livro eu vou lançar. Mas eu explico por quê. O Instituto Estadual do Livro, já há algum tempo, eles ficaram atentos, assim, né? Em parte, graças a uma atividade que eu fiz com eles, lançando a poesia completa do Oliveira Silveira. Então, eles começaram a prestar atenção na produção literária negra. Tem muita gente aqui produzindo, eu acabei de falar da Helene Marques, mas tem outros poetas. Tem o Jorge Frois, que é um baita poeta, que assim que o livro dele chegar, eu vou fazer questão de mandar para ti. Ele é um poeta muito legal, mas ele é muito quieto na dele, calado, assim. Ele não, Quem é não tem mesmo? rede... Repete o nome. Eu não... Jorge Frois. Certo. Ele não tem rede social. Eu acho que ele não tinha nem celular há pouco tempo, ele detestava nada disso. Então, ele é um cara que não circula, mas é um baita poeta. Enfim, e aí o Instituto Estadual do Livro, né, resolveu fazer uma coleção de autores negros. Né? E começou, não sei se ela... Tomara que ela prossiga, né? Mas eles vão iniciar com 4 livros de poema, né? 4 livros de poesia. E o conselho editorial lá acabou selecionando 4 poetas para abrir. Então, eu sou um deles, o Jorge Frois é o outro, e tem mais 2 mulheres, a Lilian Rocha e a Fátima, né? Todos negros. E aí eles, Ronald, quando me disseram que eu tinha sido escolhido, eles, tu tem algum livro? Eu não tenho mais, eu não tenho nenhum livro inédito. Sinceramente, eu tenho 2 ou 3 que não são mais. Eu tinha 2 ou 3 poemas na gaveta que acabei publicando tempo atrás lá na Piauí, que eles me pediram, tinha que ser inédito, né? Claro, e eles pagaram, quando pagam assim, eu falo, tudo bem. Quando pedem inédito, quando me exigem inédito sem pagar, eu acho uma afronta. Mas a Piauí queria algo inédito e eles iam pagar. Então, beleza. Passei meus últimos 3 poemas inéditos que eu tinha. E aí eu falei isso para o pessoal do Instituto Estadual do Livro, eu não tenho nenhum livro inédito. Aí eu propus, só se vocês quiserem reeditar alguma coisa. Aí eles ficaram, não. Aí, quem sabe tu faz uma antologia? Eu falei, então tá. Aí eu fiz uma antologia, eu selecionei. Né? Eu até ia mandar para amigos meus fazer essa seleção, mas não tinha tempo, né? E eu podia ser demorado, então eu mesmo fiz. Então, tinha que ter um certo volume, não podia ser pouca coisa. Eu selecionei lá 130 poemas. Né? Então, esse vai sair agora, dia 12 de novembro, vai ser lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Ótimo. É bom, né? Porque chega em bibliotecas, chega em muito lugar. Isso, exatamente, né? exatamente. Lugares, Chega no outro lugar. Mas eu acho que é isso. Foi uma conversa bem instrutiva, assim, né? A gente gostou do livro, suou bastante com o livro também, mas é isso que nos move aqui, né? Muito legal. Perfeito. Agradeço muito, Ronald, a tua presença aqui. Agradeço a ti, a Ana. Ótimo. Maravilha. Então tá, daí para a semana que vem, né, a gente volta com uma outra conversa sobre um outro livro. Muito obrigado, até lá.